Aproveitando o Dia Mundial do Meio Ambiente na próxima sexta-feira, 5 de junho, a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo está fazendo um alerta sobre os perigos da poluição. Acompanhe na entrevista da repórter Nayara Costa. Bom, a poluição aumenta de 2 a 3 vezes o risco de infarto e, para alguns estudiosos, a poluição, pode ser comparada à fumaça do tabaco dos fumantes. É por isso que hoje a gente vai conversar com o Dr. Antônio Carlos Palandri Chagas. Ele é assessor científico da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. Doutor, obrigada por conversar com a gente no Jornal da Câmara. Satisfação é nossa de participar do jornal de vocês. Muito obrigado pelo convite. Doutor, por que a poluição faz tão mal para o coração? Olha, nós estamos vivendo o momento da grande pandemia do Covid-19. E é um momento novo para todos nós médicos. Eu que já tenho 40 anos de exercício de medicina, sou professor titular em cardiologia, tenho longa vida, confesso a você que nunca vi uma situação como esta. Além da infecção desta pandemia, nós temos um outro problema muito sério que está presente no nosso dia a dia, principalmente nos grandes centros urbanos, que é a poluição atmosférica. Para que nós possamos ter uma ideia, a poluição está relacionada às várias doenças respiratórias, que é fácil da gente entender, né? Bronquite, asma, pneumonia, as rinites, mas ela inclusive está relacionada ao risco de infarto do miocárdio, está relacionada ao risco de arritmias cardíacas, está relacionado inclusive àqueles pacientes que apresentam o desfibrilador, que é aquele aparelho para dar choque quando o coração tem uma arritmia severa. A poluição pode levar a choques inapropriados. Como se prevenir, então, pensando no universo de São Paulo? A gente já acorda consumindo poluição, não é? Como se prevenir nesse caso? Olha, veja que fato interessante. Agora, com o período da pandemia, nós tivemos que ficar confinados nas nossas casas, grande número de profissionais tiveram que ficar fazendo trabalho doméstico. Nós médicos não, que nós temos que vir aos hospitais, mas a grande parte da população que trabalha ficou em casa. E com isso, o que nós deixamos de ter? Um número acentuado de carros deixou de circular, o número acentuado de ônibus deixaram de circular, até os aviões, né? São muito raros os aviões que hoje estão sobrevoando o nosso país e indo a outros continentes. Isso o que levou? A CETESB, que é o órgão que regulamenta o ambiente e as análises ambientais na cidade de São Paulo e no nosso estado, registrou uma diminuição da poluição por monóxido de carbono na ordem de 30%. Então veja que fato interessante. Nós todos estamos fugindo da pandemia e nos escondendo por causa dela. Mas por um lado nós estamos beneficiando o ar ambiente e por outro lado estamos diminuindo o risco de doença cardiovascular. Isso é muito mais acentuado agora que nós estamos iniciando o período de outono e vamos entrar no inverno. Porque por si só, estas duas estações do ano já seriam mais graves para as próprias doenças infecto-contagiosas. Nós temos um número mais acentuado de gripes, infecções nesse período. Doutor, então, quando voltarmos ao normal, cuidar do meio ambiente, priorizar transporte público, priorizar a bicicleta, outras medidas cuidam do meio ambiente e também cuidam da saúde do nosso coração, é isso? Você está absolutamente correta. Se nós pudermos deixar os carros em casa, se utilizar muito mais de transporte público, principalmente do transporte não poluidor, se nós realmente andarmos mais de bicicleta, ações como você está destacando, sem dúvida alguma, nós estamos contribuindo para o meio ambiente. E lembrando que agora, no próximo dia 5, nós vamos estar celebrando o Dia do Meio Ambiente. É importante a gente lembrar que o meio ambiente não está só restrito e, sem dúvida alguma, temos que ter todos os cuidados com as nossas matas, com a Mata Atlântica, com a Amazônia e com todo o nosso meio que nos cerca. Mas mais do que isso, nós temos que lembrar as doenças que podem ser prevenidas
se nós igualmente cuidarmos do meio ambiente. Indiscutivelmente, se as nossas ações forem feitas no sentido de prevenção, que é a palavra mágica, nós vamos ter que gastar muito menos para cuidar de doentes. Ou seja, se nós investirmos em prevenção, nós estamos indiscutivelmente agindo no resultado final que diminui as doenças. E o meio ambiente, a proteção do meio ambiente deve ser considerada como uma das ações de prevenção, não só de doenças cardiovasculares, mas de inúmeras outras doenças que dependem muito da qualidade de vida e do bem-estar da população. Doutor, muito obrigada pela sua contribuição, viu? Muito obrigada. Nós que agradecemos a atenção que vocês estão dando ao meio ambiente e vamos todos juntos, então, celebrar o próximo dia 5 de junho. Muito obrigado.